Fala, malucos e malucas! Estamos aqui para mais um podcast, o nosso famoso Kung Fu Cast, onde eu trago celebridades das artes marciais de Catanduva e região, por que não? Né? Hoje eu vou falar com uma pessoa que, diretamente, indiretamente, assim, o cara mudou totalmente a minha vida, totalmente. Isso aí eu vou falar mais para vocês. Tá curioso para saber quem é? Já já eu volto. Roda a vinheta! Estamos de volta! Agora sim vocês vão ficar sabendo. Vou apresentar o rapaz que veio de Rio Preto, um mestre de Kung Fu há muitos anos. Vamos falar um pouquinho mais da vida dele também, onde ele foi, onde ele competiu, mudanças que teve depois de conhecer o Kung Fu. E estou aqui de frente com Eduardo Viana, Sifu Eduardo Viana. Sifu, muito obrigado pelo aceite, né, do convite aí. Eu já falei para todo mundo que começa, que senta aí, eu já falo que é tudo improvisado, eu não tenho ficha, eu só vou seguindo o fluxo. Assim que é bom. E eu gostaria que você se apresentasse de um jeito melhor, porque você é formado em várias coisas e eu não vou conseguir falar, se for. Eu sou uma pessoa que começou a praticar Kung Fu com 10 anos de idade. Olha. E não parou mais. Caraca, é muito tempo. Eu comecei com 14. Eu tô com 46 agora. 46. Então são 36 Nossa, anos de prática. 36 anos de Kung Fu. Quando você começou com 10, ou seja, antes disso, você... Como veio essa veia assim? Quero Kung Fu. Ou você tentou outras coisas? É muito interessante essa história. Antigamente na TV passava bem tarde assim, alguns filmes clássicos do Kung Fu chinês. Uhum. E eram filmes que não retratavam essencialmente a luta, mas sim a filosofia, o treinamento. Se não me engano, o filme era chamado Os 18 Homens de Bronze. Era um filme que mostrava o templo Shaolin, os monges treinando no templo, carregando baldes com água nos braços esticados, com bastões, fazendo aquele treinamento que tinha que subir a montanha, descer a montanha. E o filme, assim, me chamou a atenção não por parte da luta, e sim pelo treinamento e pela superação que a gente via naquele filme. E era um filme muito interessante que, ao final do filme, eu tenho poucas lembranças, né? Nisso que eu devia ter 8, 9 anos Sim. quando eu assisti isso, era bem novinho. E se interessou pela filosofia, que legal, Sim. hein? E no final desse filme tinha duas provas, assim, que, se não me engano, era quando o praticante, o monge, se formava e ele ia sair do templo. Um era passar numa sala que tinham bonecos de madeira que se moviam. Nossa, que louco. E era um corredor estreito e ele tinha que conseguir passar e conseguir se defender dos giros dos braços de madeira que vinham contra ele. E quando ele conseguia passar daquela sala, e eu lembro que o filme ele tentava várias vezes, não conseguia, voltava para trás, machucado, aí ele treinava mais, se superava, até conseguir passar dessa sala. E quando ele chegava na última sala, ele tinha que mover um grande incensário, era um vaso grande de bronze, que eles colocavam os incensos Sim. no templo, e aquilo lá estava em brasa, muito quente, assim. Então ele tinha que pegar com os antebraços, assim, apoiando de cada lado, erguer aquele vaso e colocar em outra posição para liberar a saída do templo. A vaga lembrança que eu tenho era isso. Só que isso marcou muito que, como esse vaso era muito quente, ficava marcado os dois antebraços do praticante, né, do monge. E um ficava marcado com uma garça e outro ficava marcado com um tigre. Nossa, que da hora. E foi
justamente o estilo que leva a garça e o tigre que eu acabei encontrando alguns anos depois. Uhum. Quando eu tinha 10 anos, comecei a treinar Kung Fu. Nossa, totalmente diferente, assim, porque você já foi num filme chinês, aquela coisa filosófica e tal, e o que eu lembro disso é um ninja da pesada, que ele vai tentar colocar, aí ele joga tudo nos outros, os monjinhos tudo pulando. Foi disso aí. E da prova, eu lembro dos 3 ninja, que o vô dele sempre fazia esse tipo de prova. E eu achava fenomenal. Nossa, Sim, então. sim. Esse tipo Gostava de demais. prova é muito comum, assim, dentro Sim, das artes marciais, não só as artes marciais chinesas. Isso varia de acordo com a criatividade do mestre, do professor. A gente vê os filmes, assim, do Karate Kid, o Sr. Miyagi fazia provas, assim, não. com o Daniel San, e a série atual Cobra Kai, Uhum. o Johnny, O ele Lawrence, o Johnny ele Lawrence. passa treinamentos assim Sim. não tão Os caras colocam ele tradicionais. dentro de um caminhão É muito Então, turbo. apesar da gente levar a arte marcial com muita seriedade, Aham. isso é legal. A gente se diverte também, porque arte marcial, como é algo que a gente vai levar para nossa vida, não deve ser algo tão pesado. Deve ser algo que seja extremamente agradável para que a gente absorva isso como filosofia de vida e leve sempre a sério. Sim. Nossa, top demais. Se for. Na tua infância, então, óbvio que não foi sempre treino, 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 né? Não, Lógico de que jeito nenhum. você treinou bem e com mestre chinês, né? Você encontrou um mestre chinês. Na verdade, eu comecei com um grande professor, um professor Uhum. excelente, o Jim Kelly. Ele Nossa, quase foi. Jim Carrey. Jim Kelly é porque era o apelido dele. O nome dele é Geraldo Sabino. Ah, Ele é vivo, sim, até hoje, um grande cara. E ele era muito parecido na juventude com o Jim Kelly, que era um ator que participava dos filmes do Bruce Lee, que louco. tá? O Talvez eu Jim sei quem Kelly, é. para quem é mais antigo, eu acho que no filme Jogo da Morte é um que foi para aquela ilha lutar junto com o Bruce Lee, era um que tinha um cabelo Black Power, Ah, assim. sei. Esse era o Jim Kelly. A famosa roupa saiu do Jogo da Morte, né? Aquela amarela com Sim, listra sim. preta lá. E o e esse meu primeiro professor tinha esse apelido que acabou pegando, Sim. muitas pessoas acham que é o nome dele mesmo. E eu comecei a treinar com ele com 10 anos de idade, treinei cerca de 10 anos até os 20 e poucos anos. E depois de um tempo, eu acabei indo para Santo André treinar direto com o grão-mestre Chiu Penlock, que foi um dos mestres introdutores do Kung Fu no Brasil. Nossa, muito bom. E como é que é a vivência com o mestre? É esse negócio de filme mesmo? Que você tá andando, ele te dá uma varada nas costas? Ó, dizem que nos anos 60, quando o grão-mestre chegou no Brasil, ele era bem rígido, tá? Eu fui treinar com ele em 2005, se não me engano, Uhum, 2004, algo assim. E ele já era muito legal. Tratava a gente como filho mesmo. uhum. E, e já que a gente tá falando dele, eu vou contar como foi o meu encontro com ele. Nossa, por favor. Como que foi a história que eu passei a treinar, Uhum. treinar lá com ele. Eu treinei muitos anos com o meu primeiro professor, até que a gente se encerrou a parceria, assim, e eu continuei treinando sozinho. Eu estava trabalhando o dia todo, fazia faculdade à noite, estava com um tempo muito corrido, não tinha mais condição de treinar, mas eu não deixei o Kung Fu. Eu lembro que estava fazendo faculdade de Educação Física, trabalhava durante o dia, já chegava, já tomava banho, corria para a faculdade, saía da faculdade 10h30 da noite, voltava a pé até minha casa, 11 horas da noite até meia-noite era a hora que eu treinava Uhum. Nossa, ainda tinha no, pique? no quintal de casa, sempre, sempre. Não deixava, não desistia. Uhum. Porque Kung Fu tem muito a ver com resiliência Sim. e você levar para a vida o Kung Fu. Eu falo para os meus alunos, ó, o Kung Fu não está aqui na academia, não está em mim. O Kung Fu, quando você treina, ele já está dentro de você. Mas cabe a você entender isso e levar isso para sua vida. Uhum. Infelizmente, não são todos que fazem.
tá? Recentemente eu vi um vídeo de um aluno meu que está na Argentina e já fazem uns 3 anos, ele está fazendo medicina lá, Sim. o Jean. E já faz uns 3 anos que ele está lá na Argentina, não veio mais na academia, não teve mais aqui no Brasil. E recentemente ele postou um vídeo fazendo uma forma do nosso estilo Rochuan, Que legal. fazendo lá na Argentina. Então isso dá alegria pra gente. Sim. E saber que tem alguns que conseguem manter. Uhum. E isso é o mais importante, é levar o Kung Fu pra vida. Então eu sempre chegava em casa, pelo menos 2, 3 vezes por semana eu treinava lá na área e não deixei morrer meu Kung Fu, não. E durante muitos anos, até ter minha escola, ter os alunos, algumas formas eu mantinha só comigo. Até o dia que tive alunos que chegaram nessas graduações para poderem aprender essas formas, mas eu fiz questão de continuar treinando para não esquecer. E era uma época que a gente não tinha como filmar as formas. Quando eu ia para Santo André aprender formas novas, eu tinha que voltar no ônibus pensando, fazendo na mente para não esquecer. Uhum. Hoje em dia é fácil, a pessoa vai lá no mestre, no professor, treina, aprende, passa o final de semana, filma e leva para casa. Só que isso também gerou uma comodidade que algumas pessoas filmam e pensam, eu tenho lá filmado, não preciso treinar. E aí vão fazer e esqueceu. Mas é sempre assim, mesmo filmado, tipo, você tem aquela lembrança de tipo, não, eu sei. Sim. Só que na hora de fazer, não adianta. Os Por detalhes isso, somem. Por isso o treino Os detalhes somem. é essencial. Uhum. Eu acabei usando o termo pique, né? Às vezes você até não tinha o pique, mas a disciplina que fazia o senhor Sim. trabalhar firme. E o pique, a euforia, a vontade, assim, faz-se chegar num lugar. Mas só a disciplina faz-se chegar longe. E se a pessoa não tem disciplina, ela vai ser sempre aquele aluno que vai fazer assim, eu vou só quando eu tô animado. Uhum. E não é assim. A arte marcial tem que fazer parte da nossa vida porque, além de saúde, disciplina, é tudo. Inúmeros benefícios que ela nos traz. Mas voltando a falar, eu já estava há mais de 2 anos sem treinar, assim, como professor, mas continuei treinando sozinho durante anos, assim, enquanto fazia faculdade, até que um dia eu me inscrevi num campeonato que teve em São Paulo. Eu acho que com o meu primeiro professor, acho que eu treinei até os anos 2000, comecei em 90 com ele. Aí, se não me engano, 2004, já fazia uns anos que eu estava treinando sozinho. Aí eu fui participar de um campeonato internacional em São Paulo. Era a Copa Brasil Internacional de Kung Fu, organizado pelo Sifu Paulo Silva. E ainda foi um grande evento que estava presente o mestre Xiu Xilin. Tá? O Xiu Xilin é aquele ator que participou do Kung Fusão. Que da hora. Que é do estilo Hungar. Uhum. Que utilizava no filme Kung Fusão aquelas argolas de metal nos braços. E um mestre renomado estava presente nesse evento, tirei foto com ele. Que da hora. Foi muito legal ter participado. Eu participei de formas do Ferropai, lutei também. Eu sempre participava de luta e formas nos campeonatos. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, comecei a levar muita criança para eventos, aí eu parei de lutar, para não ter nenhum risco de me machucar e eu ter que cuidar dos meus alunos. Depois eu passei a competir só de formas. Mas aí, nesse evento, eu competi. E quando terminou o evento, uma mestra do estilo Ferropai, na época ela ainda não tinha sido graduada mestra, né? Mas a Maria Luísa Rurnot, uma das primeiras praticantes de Kung Fu no Brasil, veio conversar comigo. E ela perguntou para mim, nossa, Eduardo, ela lembrava de mim, de outros eventos de anos atrás, mas já fazia anos que eu não a via. E ela perguntou, e aí, você tá treinando com quem e tal? Eu falei, eu por enquanto eu tô treinando sozinho, em casa, já fazem alguns anos. Aí ela falou assim para mim, peraí, deixa eu ali conversar com o Lope. Ela tinha muita intimidade com o grão-mestre, eu nunca chamava ele assim, mas ela chamava, porque cresceu com ele, né? E dali a pouco ela veio e trouxe um cartão que eu guardo comigo até hoje, o cartão do grão-mestre Chiu Pinlock. E aí ela falou para mim, conversei com o mestre, ele falou para você ligar essa semana
vem treinar com a gente em Santo André. E aí minha vida E você já morava em mudou pra Santo melhor. André? Não, em Rio Preto. Em Ah, Rio você já tinha Preto, mudado. Sempre em Rio Preto. Sempre em Rio Preto. E aí eu comecei a ir para Santo André, treinar pra lá na treinar com o Academia estilo. Tai Chi, Caramba, que foi a primeira academia de Kung Fu do Brasil. Existe até hoje, é um prédio de 4 andares, todo voltado para a prática das artes marciais chinesas. E lá eu passei a frequentemente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ir para lá. Quando eu ia, eu ficava 5 dias, uma semana, 10 dias, 3 dias, de acordo com a disponibilidade. Dormia lá na academia, treinava manhã, tarde e noite, puxava aula lá também. Tive essa oportunidade, assim, Nossa, que foi legal. maravilhosa puxar aula lá, participar da aula com professores muito experientes. E lá eu aprendi muito, muito, muito. E sou muito grato ao Grão-Mestre por ter me recolhido e acolhido lá. E treinei com ele até a passagem dele. Uhum. Então foi maravilhosa. Sim. Uma Nossa, experiência assim fantástica. fenomenal. E voltando naquela pergunta que você falou, o Grão-Mestre ele era muito legal. Eu não conheci nos anos 60 e 70 que o pessoal falava que ele era extremamente rígido. Mas assim, sem sair da filosofia da arte marcial, ele nos tratava muito bem. A gente chegava lá de manhãzinha para treinar, ele falou: já tomou café? Vamos lá, vamos lá. Levava a gente na padaria e ele que pedia. Ele falou: Que ele legal. vai querer um pão na chapa, um leite, tal, tal, tal. Ele que fazia o pedido pra gente, sem eu escolher nada. E sempre com muito capricho. Mesmo se fosse uma coisa que eu não gostasse, claro que a gente não iria contra o mestre. Mas ele sempre acertava. Quando a gente ia, tem uma pizzaria, a pizzaria Casa Antiga, do lado da Academia Tai Chi, existe até hoje, ele sempre levava nas sextas-feiras E ele que os pedia professores, ele que pedia tudo, e quando acabava a pizza no meu prato, ele chamava a garçonete e falava assim, ó, põe outra aqui no prato dele que ele já comeu. Ai, caramba. Mesmo cheio? Ele era muito legal mesmo, tenho muita gratidão. Ele, a esposa dele, a Simô Edna, estavam sempre juntos. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Foi uma convivência fantástica com uma pessoa que foi um dos grandes mestres de Kung Fu aí no último século. Nossa, que bacana escutar isso aí. Já que eu já tô aqui de frente com o mestre, é uma coisa que acontece bastante aqui em Catanduva, que o Kung Fu, ele não é que ele nem é conhecido. O pessoal acha que o Kung Fu é aquela coisa de que você bate o pé nos gravetos e sai voando, sabe? E tem uma ideia totalmente errada. Chega a gente conversar comigo falando assim, mas e as trocação de soco? Eu falei, Kung Fu tem. Tem tudo isso aí, até porque o Kung Fu é a base de todas as outras artes marciais, não tem nem como questionar. O que o senhor fala a respeito disso? Lá em Rio Preto é desse jeito também? Ó, eu vejo Kung Fu ao longo do que eu estudo aí nos séculos que teve. O Kung Fu teve diversas fases. Claro que na antiguidade ele foi usado para defender povos em situações de guerra. Mas hoje eu falo para os meus alunos, os pais dos meus alunos, que o Kung Fu é uma ferramenta de desenvolvimento de habilidades humanas. Tá? E essas habilidades não são só habilidades físicas, mas também são habilidades mentais, habilidades de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o principal fator e é a base do meu trabalho. A gente levar o Kung Fu para ajudar as pessoas, cada um com o seu objetivo. Cada um tem o seu objetivo para treinar Kung Fu. Cabe a gente também respeitar isso sempre. Mas o Kung Fu, ele vai pegar aquela criança que tem extrema dificuldade motora, vai ensinar para ele quais são as habilidades cognitivas, conhecimento do próprio corpo, a consciência corporal, saber se localizar no ambiente, saber o que é a esquerda, direita, frente, trás, melhorar a destreza, a atenção, a memória.
Então, para uma criança, o nosso principal foco é esse. Tem jovens que entram na academia, porque hoje o mundo está muito complicado. Chegam jovens assim com depressão, Que com mais tem, né? problemas de socialização, e isso treinando na academia, que eles encontram assim uma segunda família, isso vai mudando aos poucos, até que eles consigam vencer esses bloqueios. Eu tenho alunas assim que antes não conseguia sair de casa, só conseguia ir na academia porque os pais levavam. Hoje conseguem ir a pé, de bicicleta, de carro já. Conforme vai passando o tempo, eles vão superando isso, porque o Kung Fu nos fortalece. Então, esse é o principal objetivo, ser uma ferramenta de desenvolvimento humano. Tá? Agora, a questão da luta é muito pessoal. Hoje em dia, eu não tenho muita gente que chega na academia e fala assim: eu quero vir treinar para aprender a lutar. Uhum. Claro que faz parte do Kung Fu, isso é trabalhado também, mas isso não é o principal. O objetivo do Kung Fu, meu mestre falava, o objetivo do Kung Fu é saúde. Tá? Mas quando ele falava saúde, não é só a saúde física do corpo. Uhum. É toda a saúde emocional Emocional. também. Social, emocional, mental, física também. Então, o Kung Fu ele abrange resolver vários problemas que as pessoas têm. Pode ser um problema físico também, de habilidade. Pode ser um problema corporal, peso. Tem alunos que chegam na academia totalmente inseguros, magrinhos, sem autoestima, aí eles começam a treinar, passam uns anos, eles começam a ganhar corpo, musculatura, começam a ganhar autoestima, e o contrário também. Tem muitos alunos que chegam na academia com obesidade e vai mudando. Então esse é o principal, é a gente ajudar as pessoas através da arte marcial. E isso é o meu objetivo. Então, a gente tem crianças novinhas de 5 anos, tem jovens, adultos, pessoas mais velhas. E, e nesse sentido que a gente fala que o Kung Fu é uma grande família. Uhum. A gente teve o campeonato, veio diversas idades, né? Sim, No sim. domingo agora que passou, no dia 28 de julho, a gente passou por um campeonato e deu mais de 100 pessoas, 100 atletas Foi lá. 125 atletas, um campeonato maravilhoso e muito inclusivo. Muito Uhum. inclusivo porque, além da gente ter crianças onde todas ganharam uma medalha de participação, saíram felizes, estimuladas a continuar treinando, eu tenho alunos competindo, autistas, Excelente. que competiram bem, ganharam medalhas. Tenho alunos mais velhos. Eu tenho um aluno que ganhou medalha na categoria Master, acima de 40 anos. Na verdade, ele já está com mais de 52 anos. Se não me engano, ele está com 52, 53. Sim, E ele não praticava até 3 meses atrás. olha aí. E nesse último campeonato já foi lá e ganhou medalha. Uhum. Então a importância de participar em campeonatos Sim, também, para sim. poder ter uma desenvoltura melhor, né? Eu tenho 2 alunos meus novos que foram procurar por causa da filosofia. Eu achei, tipo, até estranho. Chegou em mim falando, nossa, aqui tem o Kung Fu, eu vi, né? Às vezes acha pro Instagram, Sim. ou as apresentações que a gente faz por aí, que o senhor inclusive apresentou junto Sim. com a gente lá no Oriental. E eles procuraram falando da filosofia. Falou, ó, eu vejo, eu assisto tal, e a filosofia eu quero, tipo, tratar a minha mente. Teve um que chegou em mim e falou, faz 3 meses que eu não bebo cerveja. Que ele bebia e parou. Olha que maravilha. Justamente para poder parar e emagrecer, do jeito que você falou certinho. Isso dá muita alegria pra gente. Sim, melhor coisa que tem. Agora, se for, você já foi pra fora, assim, nível Brasil, competir? Já sim. Fala como que é a experiência de competir no nível internacional. Ó, eu sempre gostei de competir. Eu acho uma diversão. É um passeio. Não é só o campeonato. Sim. É o passeio, conhecer as cidades, conhecer as pessoas. É muito, muito bom, assim, essa questão. E eu já representei o Brasil pela seleção brasileira.
da CBKW, né? Que é Inclusive tá com a camiseta linda que demais. é da seleção brasileira. Aham. Essa é a camiseta dos membros da seleção. Já tive em 2 campeonatos sul-americanos, um pan-americano e um mundial. E todos eles foram experiências fantásticas. Uhum. O mundial foi na China, Nossa. em Huangshan. Foi uma experiência fantástica. Essa mesma sensação, ó, tá tendo a época das Olimpíadas agora. E aí a gente vê na TV os atletas entrando, as delegações, a Vila Olímpica, os atletas passeando nas De barco. E eu consegui sentir na pele com o Kung Fu um pouco do que é disso. isso. Apesar de atualmente o Kung Muito Fu bom. ainda não fazer parte dos Jogos Olímpicos de verão, que é os jogos que está tendo agora, Uhum. mas o Kung Fu está entrando nos Jogos Olímpicos da Juventude. Tá? A partir, Eu escutei alguma coisa. Saiu algo assim. Que já é um passo para o Kung Fu entrar nas Olimpíadas principais. Tá? Ele já existe nos Jogos Asiáticos, agora entrando nessas Olimpíadas. Nas Olimpíadas que teve da China, teve o Kung Fu como esporte de demonstração. Mas a gente acredita que uma hora acaba entrando, porque o Kung Fu é extremamente bonito e competitivo. E quando eu estive lá no Mundial na China, foi uma experiência fantástica. A gente viajou com o time brasileiro, todo mundo com uniforme, tudo certinho, o hotel da seleção. Ai, que legal. Tivemos os passeios na cidade, que foi o evento. E a gente era tratado pelo povo local como celebridade. O Que pessoal louco. me parava para tirar foto na rua. Ai, que da hora. E era algo extremamente novo pra gente, porque a gente pratica uma arte marcial que tem sua organização, mas ela não é tão divulgada assim como outros esportes mais convencionais, como futebol, assim. Mas a gente teve essa sensação e é muito legal, valoriza muito a gente. E tive em Pan-Americano, Sul-Americano também, de uma escala um pouco menor, mas também teve isso. Teve um Pan-Americano que foi no Brasil, em Santo André, que teve a entrada de delegações no ginásio fantástico, o ginásio lotado aplaudindo a gente. Muito bom. Foi muito, muito bom. E esse ano vai ter um Pan-Americano nos Estados Unidos, fui convocado. Felizmente não deu para ir, mas a gente está sendo representado por um aluno nosso, o Pedro Lemes, Pedro Correia Lemes, está indo lá na Califórnia esse ano, Sim. agora no mês de final de agosto, começo de setembro, ele vai estar lá competindo no Pan-Americano, 2 categorias, vai fazer armas duplas com facão duplo do nosso estilo Ferropai, Ele faz muito e bem. vai fazer também a categoria de mãos com o Paul Rochuan, forma do leopardo, do nosso estilo. E estamos torcendo aí por ele também. Ah, com certeza. Legal. Nossa, a única experiência que eu tive de separado por um grupo de japoneses pra tirar foto, eu falei, nossa, celebridade, né? Não, mas eu peguei a máquina e tirei foto pra eles. Foi a única vez que me pararam, eu fiquei até assim, falei, nossa, a galera querendo... Vou tirar foto minha? Não. Não, eu tirei a foto pra eles, lá em Foz do Iguaçu. Que é um campeonato que tem todo ano. O senhor já foi? Já? Não em Foz do Iguaçu, é no Paraguai, que a gente para em Foz do Iguaçu não. e Esse atravessa não conheci. lá. E a gente ia direto em Hernandária, se eu não me engano. Sempre teve um campeonato. Eu venho do estilo livre de Kung Fu, o senhor sabe bem. Sim. E os 2 únicos campeonatos que a gente iam era em Santa Isabel, que era com aquele mestre Daniel Lucena, Sim. e no Paraguai. É os 2 únicos que a gente ia sempre, assim, né? Era sempre em agosto e no final do ano. E era bem bacana esse negócio de conhecer as pessoas, Sim, né? De sim. ver outros estilos. Eu achava maravilhoso aquilo lá. Tem muitos bons campeonatos aqui na América do Sul. Tá? Na Argentina também tem todo ano bons eventos. Mas é tanto evento que não dá para a gente conseguir participar de todos. Tá? Atualmente eu tenho me dedicado mais nos da Confederação Brasileira Sim. e da Federação Paulista, que são entidades ligadas ao Ministério dos Esportes, assim, e leva para campeonatos oficiais da IWF, que é a International Wushu Federation, a federação maior, assim, maior entidade mundial do Kung Fu com sede na China. Então a gente tem participado mais destes.
Além dos eventos que a gente organiza, né? Mas aí esses é mais para a turma, né? Para os alunos. Uhum. A Copa Rio Preto e a Copa Catanduva. Nossa, excelente, muito boas. O senhor foi para a China, tudo, e a pergunta que não quer calar. Pisou na muralha? Sim, sim. Conheci a muralha, sim. Nossa, sonho. A muralha foi um passeio muito legal. A gente pegamos um ônibus em Beijing. Uhum. Acho que deu uma hora e meia assim, de viagem até chegar na muralha. E aí, quando chegamos, tinha duas opções. Aí o guia ainda falou de uma forma meio para provocar a gente. Sim. Falou assim: ó, tem duas opções para vocês chegarem lá na muralha, porque a muralha fica bem no alto da montanha, Sim. né? A gente chegou na base da montanha, até onde o ônibus chegava. Falou: ó, tem duas opções. Ou vocês sobem de teleférico, ou vocês podem subir pelas escadas e pela trilha que os soldados e os guerreiros faziam. Nossa. E a gente, para não ficar abaixo, né? Vamos pela trilha dos guerreiros. Uhum. E fomos, uma baita de uma subida, cansou as Nossa. pernas. E os degraus eram bem altos, assim. Uhum. E o guia foi junto? Não. Foi O de guia foi de teleférico. Certeza. Mas os atletas aí, principais aí, que estavam no auge, assim, da forma física, seguiu a trilha com a gente. O guia faz a piada, né? Achando que você quer de teleférico e você falou, Mas não, foi muito legal, valeu a pena. E a visão lá em cima era fantástica. Era uma época fria, Uhum. de um lado estava pegando sol e do outro lado que estava sombra, gelo, assim. Caramba, totalmente inverso um do outro. Sifu, qual que é o caminho para virar mestre? Ah, Como foi, assim, você receber esse título de mestre? eu não vejo o título de mestre como algo que muda a nossa vida. Uhum. Eu acho que o mais importante não é chegar lá, é a caminhada. E a hora que a gente chega lá, a caminhada não acaba. Escutei muito isso. A caminhada continua. Uhum. Então. Que começa quando se torna preta, né? Tipo... Mas eu não ligo para título. Eu ligo pelo respeito dos meus alunos, Bacana. pela gratidão e a continuidade da convivência com eles. E por continuar treinando, treinar junto com eles, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. E tá junto assim nessa vida Kung Fu, que os chineses chamam de Sanfa Kung Fu. É a vida Kung Fu, a vida com o mestre, a vida... Eu tive essa vida com o mestre nos períodos que eu ia lá encontrar meu mestre. E os ensinamentos que eu tive com ele eu tento manter e levar para os meus alunos. Mas realmente eu não importo muito isso. Sim. A melhor coisa. O que importa é a gente continuar sempre. Sim. E é legal que o Kung Fu, que nem você falou, é a segunda família, né? Muda de um jeito bem bacana, né? Porque os alunos, eu sinto na minha academia que tem bastante respeito, né? Bastante respeito. União, né? A união, eles colaboram quando a gente precisa, isso tudo. eu tenho bastante. E isso é muito legal de ver, de sentir. Hoje minha academia é grande, tem muitos alunos, academia bem consolidada, né? Já está desde 2005 oficialmente, mas eu comecei a dar aula em 1999. Certo. Os primórdios da minha academia. Então está bem consolidada. Mas algo que a gente observa na sua academia, e minha esposa fala muito, que o teu grupo lembra muito o meu grupo quando eu aluguei o primeiro salão, que eu abri realmente a primeira academia em salão próprio. Eu tinha aquele grupo que não era tão grande, mas era um grupo extremamente unido. E minha esposa fala que tá bem parecido. Ai, que legal. Então, acredito que... E vejo a sua academia crescendo a cada ano. E eu acredito que sua academia vai ser muito grande ainda. Amém. E graças ao Senhor. Porque, olha, ter essa experiência, porque
inverter a situação. O que eu conheci o Sifu foi o seguinte. Um tempo atrás, o André, né, o André Fernandes, ele falou pra mim que... Ô Lucas, por que você não vai atrás de um estilo tradicional, né, tal? E quando ele falou, tipo, deu acho que 3, 4 dias, o senhor me chamou, tipo, sem eu procurar nada. Nada. E eu tinha um grande preconceito, vou falar a verdade. Eu tinha um grande preconceito com formas, até porque eu não sabia fazer, deve ser por causa disso. Né? Eu tinha bastante preconceito com formas, e aí a hora que o senhor veio falar assim, nem sei se eu cheguei a ser grosseiro com o senhor, sei lá. Nunca foi. Mas eu falei, nossa, e agora, hein? Que jeito. Lá dentro eu tava falando, nossa, eu quero ir amanhã, que hora? Que jeito? Quando tem aula? Mas aí a gente combinou, fui lá, até que eu ia de ônibus, né? Voltava, tudo. E foi sensacional. Chegar lá, eu falei exatamente do jeito que eu via nos filmes. De chegar num espaço, alguém tá fazendo, tipo, a sua matéria, do outro lado, outra pessoa fazendo outra coisa, aí outro fazendo twitchar. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Que é Legal. onde que eu comecei a treinar firme mesmo. Eu acredito muito que os chineses vão falar assim, as energias se convertem. Sim. E tem uma frase que os chineses falam que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, eu não acredito em coincidências. Eu sei que tem coisas que talvez a espiritualidade nos encaminhe. Sim. Excelente. E é isso. Muito bom. O Sifu tem 2 filhos, né? Sim. Eles estão firmes no Kung Fu, o senhor arrasta eles dão uma segurada. Eles são crianças ainda, né? Aham. O mais velho começou bem novinho, começou com 3 anos, já fazendo formas legal. comigo. Uhum. E hoje ele está com 13, Sim. faixa marrom. Tem ido 1, 2 vezes por semana praticar. Ele gosta, mas ele tem os outros interesses. Mas ele entende que o Kung Fu é muito bom e quando ele vai, ele gosta, pratica bem e está seguindo firme. O mais novinho está com 6, começou com 5, não começou tão novo, mas também começou novo, né? Porque Sim, 5 anos é 5 bem anos. novinho para começar. E tá firme, competiu no campeonato em Catanduva pela primeira vez, ganhou 2 medalhas. Nossa, que top. Então, estou muito feliz. Sim. Muito feliz deles estarem juntos comigo. Vamos ver até quando, espero que sempre. Mas é claro que a gente tem que ter uma convivência de uma forma de que eles entendam que o Kung Fu é bom, faz bem, faz parte da nossa vida e que é bom continuar praticando, mas não pode ser algo forçado. A gente tem que criar ferramentas para eles entenderem quão prazeroso é a prática do Kung Fu e como é bom os benefícios que eles nos traz. Uhum. Claro que mostrar isso para uma criança é um pouco difícil sobre os benefícios. Sim. Então a gente foca mais na aula em si e eles se divertem treinando. Isso que é o importante. A gente chegar na academia e apesar da academia ser tradicional, as pessoas às vezes confundem. Acha que tradicional é militarismo, é linha dura, é aquela coisa de sem senhor, não senhor, pagar flexão, levar paulada na perna para baixar a postura. Não, isso não é tradicional. Vixe, vou ter que parar de fazer isso, Adalto. Não é nada, tô brincando. O tradicional é a gente levar as práticas conforme são as tradições orientais, de pai para filho, de geração em geração, e ensinando de forma correta o Kung Fu tradicional. Mas ele deve ser prazeroso. O aluno que vai levar o Kung Fu longe é aquele que se diverte praticando, que tem prazer praticando, que gosta. E para isso a gente tem que proporcionar para os alunos ferramentas que sejam prazerosas de treinamento. Sim. Mostrar que sim, tem o treinamento duro e isso a gente não deixa. Tanto que eu, particularmente na minha escola, eu não passo muita recreação. Eu, desde os meus alunos mais novinhos, eu já ensino o verdadeiro Kung Fu. Ensino base, ensino postura. Eu já tive alunos que vieram assim, de outras cidades, que treinaram em outras escolas mais de 1 ano, mais novinhos, e não sabiam forma nenhuma. E já comigo já aprendeu os taolus, os catis,
aprendeu a fazer batida de braço, base de soco, base de chute. Claro que a gente ainda passa alguma coisa com diversão, porque são crianças, né? E crianças a gente tem que saber estimular. Porque uma criança não estimulada é um faixa preta, um grande faixa preta que deixa de existir no futuro. Exato. Então, criança, a gente tem que ter métodos coerentes para trabalhar nas idades que estão. E isso eu tento sempre fazer. Claro que a gente sempre tenta acertar e sempre tenta fazer da melhor maneira possível. Ao longo dos anos a gente vai melhorando. E o nosso objetivo é esse, com que eles sintam prazer, gostem, para levar esse Kung Fu adiante, porque voltando naquela pergunta sobre semestre, na verdade semestre ele não deve ser um status. Na verdade, ser mestre é uma responsabilidade, porque quando a gente se torna mestre, e um mestre do estilo na época me disse, quando você se torna mestre, você não é só mestre dos seus alunos da sua academia, você passa a ser mestre de todos os alunos do estilo Ferropai no Brasil. Você tem essa responsabilidade. E essa responsabilidade de continuar conduzindo o estilo da maneira correta para as futuras gerações. Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Mas a semente que eu estou plantando, ela deve perdurar para as próximas gerações. Por isso o ensino deve ser feito de muita responsabilidade. Tá? O grão-mestre disse assim, numa entrevista, numa revista que eu tenho, o mestre deve escolher um aluno para dar continuidade. Mas por que não mais de um aluno? A gente pode também. E esse é o nosso objetivo, a gente dar continuidade, saber que daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, ainda existam praticantes do nosso estilo Ferropai pela humanidade. E eu acho incrível no senhor fugiu a palavra. Nossa, fugiu mesmo, hein? Vamos para os comerciais. É nada. Vou usar a disciplina, né? Nossa, como fala? Fidelidade. Essa fidelidade que o senhor tem com o estilo, né? Muita gente tem até essa dificuldade, acredito, falando até de outras artes, outras profissões, de obedecer. O senhor lá na academia usa o cantonês, por exemplo, né? Sim. Você poderia usar o mandarim. Sim. Né? Mas você segue tão à risca que o senhor fala, não, ele ensinou assim, eu vou seguir assim e não vou mudar em respeito ao mestre, né? Perfeitamente. Mesmo que a minha pronúncia em cantonês não seja tão perfeita, aliás, é bem longe disso. Sim. Mas a gente pratica um estilo cantonês. Sim. Então a gente mantém da forma que ele ensinava. Claro, é interessante saber o mandarim, a língua oficial da China. Sim. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas 80 milhões de chineses falam cantonês. No sul da China, em Hong Kong. Tá? Mas por tradição. A tradição foi ensinada dessa maneira, era como ele fazia na academia dele. Eu prefiro manter dessa forma. E eu vejo que outros estilos de Kung Fu que estão aí espalhados pelo mundo mantêm isso também. Tá? O Choi Li Fa, um estilo muito bonito. As escolas de Choi Li Fa no Brasil falam as posturas, falam os nomes das formas em cantonês. Cantonês também. A maioria das escolas de Hungar, que eu conheço também, falam em cantonês, mantém o cantonês como idioma principal da escola. Então, assim, o respeito às tradições deve ser mantido. Sim. Nada contra quem queira fazer diferente. Cada um faz da forma que quiser, o mundo é livre e a gente respeita todos. Mas eu prefiro manter como o meu mestre fazia. Sim, você comentou sobre o Choi Li Fa. Recentemente tivemos o prazer de conhecer a Sifu Silvia. Silvia, sim. Achei incrível a experiência. A gente fez um
workshop, né? Sim. Um curso com ela para aperfeiçoar nossas bases, né? Os nossos taulus, os catis para Sim, campeonato. sim. Eu achei muito incrível aquilo lá. Sim. E obrigado por ter proporcionado isso. Silvia é demais. Ela é a Foi atual muito bom. presidente da Federação Paulista e teve recentemente lá em Rio Preto dando um curso de performance atlética, assim, Sim. de Kung Fu voltado para as competições e regras, tá? Explicando para os alunos os pormenores dentro dos quesitos que os árbitros avaliam nos campeonatos para que os nossos alunos obtenham uma performance melhor, uma nota melhor e consigam chegar em bons níveis de competição, consigam vencer Paulista, chegar num brasileiro, chegar na seleção, porque esse é nosso objetivo também, que os nossos alunos, e quando eu falo isso, são os alunos, não só os da minha escola, do Instituto Viana, mas também os alunos dos professores e instrutores formados comigo que dão aula aí afora. Sim. Então a gente é uma grande família. Isso é algo que eu quero estar sempre junto, que os meus alunos que saíram da minha escola, abriram academias, que já tem bastante aí por aí espalhado, continuem juntos. E eu tento sempre proporcionar atualizações para eles, não só atualizações vindas de fora, mas o nosso conhecimento nunca para, né? A gente está sempre buscando, sempre aperfeiçoando, e conforme eu vou aperfeiçoando, eu vou passando esses novos aperfeiçoamentos para os meus alunos que estão juntos com a gente. Então, assim, um faixa preta que se formou comigo, mas acabou se afastando há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, nesses últimos anos, ele acabou não pegando muita coisa nova que veio no nosso aperfeiçoamento, nos nossos cursos e nas experiências que a gente vem obtido nesses anos. Então, tá junto é muito importante dentro da família Kung Fu. Com certeza. E são detalhes, né, que eu nunca imaginava, assim, tipo, o joelho levemente virado, dá uma base mais forte. Eu falei, nossa, e dando os exemplos lá, a gente vê, caramba, é isso mesmo. Tipo, se você tá numa posição cara rela, ele cai. Aí se ele tá em... Você vira um detalhezinho do pé da base, muda muito. E fortalece o corpo. Falei, caramba, mano, que coisa louca. Gostei demais. O Kung Fu, assim, os chineses vão falar que é energia, tá? Quem não acredita, mas entende e pratica, vai observar questões da física. Mas, independente da explicação, os chineses que desenvolveram esse Kung Fu ao longo dos anos, e nós mesmos que treinamos ao longo dos anos e acabamos descobrindo coisas que eles descobriram no passado, porque os mestres acabam não ensinando tudo pra gente, porque eles esperam que a gente também tenha o autoconhecimento, não apenas o conhecimento. Top. E as técnicas do Kung Fu têm muito a ver com física, com postura, com base, e esses detalhes fazem coisas incríveis. A gente vê vídeos do Bruce Lee aplicando soco de meia polegada que, no movimento curto, aparentemente curto, ele derrubava uma pessoa grande a 4, 5 metros de distância. A gente tem na nossa forma principal dos iniciantes, que é o Limpou Chuan, tem um movimento que a gente empurra e puxa, que se for aplicado de uma maneira correta, e eu mostro isso para os alunos quando estão aprendendo, a gente lança o aluno 3, 4 metros de distância com o movimento. Entendendo como você usa a física ou a energia para aplicar esse movimento. Nossa, sensacional. Gosto demais disso. E o senhor já me explicou isso aí e mostrou. E isso é um parâmetro que a gente deve seguir assim para a nossa vida. Conhecimento e autoconhecimento. Nossa, bonito demais. Vários cortes, hein? E a gente pode ainda aumentar isso para
uma frase que uma mestra aí disse, ela não é da área do Kung Fu, mas são 3 pilares que a gente deve utilizar na nossa vida, que é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. É isso. Nossa, muito bom. Não sei nem como encerrar agora. já, já tá do jeito certo Dá de pra gente encerramento. continuar. Vou marcar a próxima. Fazer o volume 2 com o Eduardo Viana. Um prazer. Tem É... muita coisa ainda que eu quero contar, não só da minha história, a história Sim. do meu mestre, a história de vários outros professores aí do nosso estilo, que é muito rica, né? Sim. Muito rica. O nosso estilo Ferropai, eu tenho assim, no nosso grupo, mas o Ferropai está espalhado não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, através de dezenas de professores bem intencionados e bem dedicados. E foi isso que me prendeu na arte. Mesmo não tendo aquele conhecimento todo que o Sifu tem, eu... É energia, não adianta. Eu sentia isso. Eu sentia que... Eu falei, caramba, agora eu acho que eu tô no lugar certo. Não é os opostos se atraem, na verdade, são semelhantes, né? Nossa. E quando não é semelhante, acaba saindo. Já aconteceu com certeza na sua academia, acontece muito isso na minha. O pessoal chega na academia, quando conhece a turma, fala assim, nossa, mas todo mundo que treina aqui é gente boa, todo mundo aqui é Sim. legal, assim, mas às vezes aparece aquele cara marrento, que quer só bater, só brigar, só machucar os outros alunos, mesmo que esse cara seja bom e tenha grande potencial, essa pessoa não fica na academia. A energia não bate. Não bate. Exatamente. Tive vários. Tive vários desse jeito. Sifu, caminhando para o final, já vou deixar o convite aqui nesse podcast que a gente vai estrear o estúdio novo com uma segunda entrevista, pra gente dar continuidade. Eu fiquei sabendo que o estúdio novo vai ter show, vai ter mais espaço. Vai ser bem legal. Fazer pode até marcar de trazer mais professores. Sim, aí do estilo. Muito bom. Ou de outros estilos também, né? Com certeza. Graças a esse convívio que a gente tem na federação, a gente tem grandes amigos de outros estilos. Alguns são até mais próximos da gente do que alguns do nosso próprio estilo, né? Como você falou da Sifu Silvia, que ela é muito bacana. Tem vários outros aí dentro da federação que a gente tem bastante amizade, bastante estima também. Então, olhando para essa câmera aqui, Sifu, fala um recadinho para o pessoal que não conhece o Kung Fu e deseja treinar em algum possível momento. Há um mês atrás, uns 2 meses, foi um rapaz conhecer a academia. Passei para ele os horários, tudo, expliquei. Ele me mandou uma mensagem falando assim, muito obrigado, achei até muito educado da parte dele agradecer. Falou, muito obrigado por ter me mostrado a academia, mas eu não vou treinar. Aí eu respondi para ele, não, entendo que você não venha treinar, mas se você viesse, ia ser uma baita mudança na sua vida e você ia gostar muito. Mas estamos de portas abertas para quando você quiser fazer uma aula experimental. E ele gostou da ideia da aula experimental, fez e acabou de competir no evento Catanduva. Nossa, que top! E tá gostando muito, assim. E assim, venham conhecer o Kung Fu. Procurem uma escola, vale muito a pena, porque não é aquilo que a cultura, o imaginário popular tem em mente. O Kung Fu é algo muito mais profundo e completo do que as pessoas pensam. É isso. Depois dessas sábias palavras, vamos encerrar o nosso Kung Fu Cast. Então, se você deseja conhecer uma escola de arte marcial, se você é de Rio Preto, tem o Instituto Viana, lá de portas abertas, e aqui de Catanduva, o Tigres de Shaolin, ali na rua Minas Gerais 454. Beleza? Muito obrigado, Sifu. Ótimo papo, muita sabedoria e... muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Esse é nosso Kung Fu Cast. Até uma próxima.